Olá, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Leonardo e hoje nós vamos estudar o arrebatamento revelado, o que 1 Tessalonicenses 4 realmente ensina e que ninguém te contou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18 diz: o arrebatamento da igreja e dos santos do Antigo Testamento. Deu para entender? Então vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer, mediante Jesus, os que com ele dormem. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor nos ares, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor do céu descerá do céu com alarido, não tem nada de secreto, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns com os outros com estas palavras. Está escrito. Pois bem, hoje vamos falar do arrebatamento de verdade, não das teorias malucas do evangelho, dessa turma chapéu de alumínio. Você já percebeu como o arrebatamento virou terreno fértil para especulação, tocar terror, datas falsas e teorias conspiratórias? Pois hoje isso acaba aqui. Neste vídeo nós não vamos nesse assunto, né? Então você já percebeu como o arrebatamento virou terreno fértil para especulação, medo, datas falsas e teorias conspiratórias? Pois hoje isso vai acabar aqui. Neste vídeo, ou neste assunto, nesta aula, nós não vamos seguir achismos, sem sensacionalismo, sem revelações secretas. Vamos estudar o arrebatamento bíblico, como acabamos de ler. Sério, profundo e fiel às Escrituras, exatamente como Deus revelou. E vou fazer isso do jeito que o próprio Cristo ensinou em Apocalipse 1:19, onde há 3 ordens proféticas claras. Isso o chapéu de alumínio não ensina a vocês. A primeira: as coisas que viste, o passado, Cristo glorificado. 2, as que são a era da igreja. E 3, as que hão de acontecer depois destas, depois do arrebatamento da igreja. O futuro dos eventos após o arrebatamento da igreja. E aqui eu digo o seguinte: quem diz que não haverá arrebatamento ou distorce essa estrutura clara, não está apenas errado em escatologia, está mal, muito mal, até na leitura básica do texto. Sinceramente, esses precisam voltar para a alfabetização, fazer o Kumon, voltar até para o Mobral, ou qualquer coisa que ajude a aprender português e interpretação simples antes de abrir canal e vídeo no YouTube ou mídia social, antes de tentar ensinar a Bíblia. Então, se você quer entender o que realmente vai acontecer, se você está cansado de enganos espirituais, se você quer base sólida na palavra e não fantasia profética, então fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir o arrebatamento como ele é, e não como o evangelho dos chapéus de alumínio tenta vender por aí. Então vamos lá. Muito bem. Quem quer ensinar precisa primeiro ler
estudar, fazer rascunhos, que nem o meu aqui, ó. Estudar. Porque opinião sem Bíblia é só barulho religioso. Como dizia meu pastor, hoje na eternidade, quem lê sabe mais. E eu vou mais a fundo. Quem não lê, ensina menos e fala, ó, mais alto. Muito bom. Estudar não tira a unção, dá direção. Ler não esfria a fé, esquenta a verdade. Porque revelação sem escritura vira imaginação. E da imaginação surgem falsas teorias, complicações desnecessárias e heresias variadas. Um gourmet, um cardápio, né? E mais, quem quer ensinar precisa aprender português, gramática, figura de linguagem, interpretação de texto. Porque Bíblia mal lida vira doutrina mal ensinada. Bíblia mal lida vira doutrina mal ensinada. Sem estudo da língua portuguesa, o diabo ainda te faz de boneco de ventríloco, mexendo sua boca para espalhar inverdades sem você nem perceber. Agora, quem passa horas na frente da TV assistindo todo tipo de porcarias, reality show, futebol, né? Futebol sem fim aí, que não traz retorno nenhum. Essas peruas fofoqueiras com seus astrólogos, leitor de búzios, leitor de futuro, que nunca acertam nada. E até telejornais, onde não temos jornalistas, mas temos ativistas espalhando narrativas. Depois quer ensinar a Bíblia sem abrir um livro. Então, se quer ensinar, abra a Bíblia. Se quer falar, primeiro ouça o texto, leia o texto. E se quer corrigir alguém, tenha certeza de que já foi corrigido pela palavra. Muito bem. Esse texto, vamos disciplinar a matéria. Esse texto de 1 Tessalonicenses muda tudo o que te ensinaram sobre o arrebatamento. A maioria lê 1 Tessalonicenses 4 e 5, mas quase ninguém entende o que Paulo realmente está dizendo. Aqui não é teoria, aqui é segurança de salvação, ressurreição real, um evento que não pega a igreja de surpresa. A igreja que eu digo, as pessoas, os salvos, que aceitam Jesus, não templos religiosos, né? Muito bem, mas pega o mundo inteiro. Jesus morreu, isso garante sua salvação. Jesus ressuscitou, isso garante sua ressurreição. E Paulo afirma, Deus não nos destinou para a ira. Então por que tanta gente mistura arrebatamento, dia do Senhor, segunda vinda, ressurreição, como se fosse tudo a mesma coisa? Hein? Então, na aula de hoje, você vai ver por que o cristão não é surpreendido como ladrão, o que significa estar nos ares com Cristo, o verdadeiro sentido da palavra harpazo, arrebatamento, porque os santos não passam pela ira, pela grande tribulação, né? E como isso muda totalmente a forma como você aprendeu. Se você quer Bíblia aberta, sem misticismo, sem achismo, sem tradição cega, essa aula é para você. Então aperte o play, porque isso aqui não é opinião, é escritura. Muito bem, vamos disciplinar a matéria. Essa verdade sobre o arrebatamento muda tudo e a maioria nunca te contou. Você já percebeu que quase todo mundo mistura arrebatamento com segunda vinda de Cristo? A maioria. Misturando como se fosse a mesma coisa, e não é. Pois essa confusão destrói toda a escatologia bíblica. A Bíblia é clara. O arrebatamento é o momento em que todos os verdadeiros salvos em Cristo, mortos e vivos, serão tomados da terra para encontrar o Senhor nos ares.
não é metáfora, não é simbólico. Está escrito. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Descer, verbo descer. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Tem alguma dificuldade de entender isso? Verbo Jesus desce nos ares. Mas claro que isso é impossível. Ou você crê no que o texto diz, ou precisa negar o texto ou voltar para o Mobral. Não existe meio termo. E aqui está o ponto que quase ninguém ensina. O arrebatamento não é segunda vinda de Cristo. Poucos aí, raríssimos aí ensinam. Porque o pessoal só quer dinheiro e visualização. Eles não têm comprometimento. No arrebatamento, Cristo não pisa na terra. Ele vem nos ares. Os salvos sobem para encontrá-lo nos ares. Ele os leva ao céu. Na segunda vinda, Cristo desce à terra, visivelmente. Ele volta com os salvos. Verbo voltar. Ele estabelece seu reino. São dois eventos diferentes, duas vindas distintas, separadas por anos, 7 anos. E não duas fases da mesma coisa. O arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento dado a Paulo, 1 Coríntios 1,15. A segunda vinda é tema central dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas nunca viram a igreja, logo nunca viram o arrebatamento. Daniel não viu, e outros. Então por que tanta confusão? Porque muitos ensinam que Cristo pode voltar a qualquer momento, mas ao mesmo tempo dizem certos sinais ainda precisam acontecer. Ora, como é isso aí? Isso é contraditório. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Já a segunda vinda não pode acontecer até que todas as profecias se cumpram. Misturar essas duas coisas cria caos doutrinário. E nós vemos aí. A Bíblia nunca trata esses dois eventos como se fossem o mesmo. Nunca. Nenhuma passagem se refere aos dois ao mesmo tempo. Nenhuma. Eles inventam aí, mas não tem nada a ver. Eles são separados no tempo, no propósito e na forma. No arrebatamento, Cristo vem para os salvos que aceitaram Ele como seu Salvador. Na segunda vinda, Cristo volta, vem com os salvos. No arrebatamento, os salvos sobem. Na segunda vinda, os santos descem com Ele no arrebatamento, antes da tribulação. Na segunda vinda, depois da tribulação. Se isso ainda está claro, não está claro, melhor dizendo. Se isso ainda não está claro para você, então alguém confundiu o que Deus separou nas Escrituras. Volte para o comum, é para a alfabetização. E é exatamente isso que vamos corrigir nesta aula. Então, como eu digo, vamos disciplinar a matéria. O fato e a maneira do arrebatamento que a Bíblia realmente ensina. Vejam bem, você não precisa ser ignorante sobre o arrebatamento. A Bíblia é cristalina. Vamos ser honestos. O arrebatamento não é teoria, não é suposição, não é invenção moderna, é doutrina clara do Novo Testamento, dada a Paulo. Jesus disse: vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14. E Paulo explicou:
num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. 1 Coríntios 15. E declarou com precisão: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4. Isso não é linguagem simbólica. Isso é promessa literal. Então, o arrebatamento acontece, em um instante, sem aviso, sem sinais prévios, sem Cristo pisar na terra, com transformação gloriosa dos corpos. E aqui está o ponto fulcral, decisivo. Nenhuma dessas passagens fala da segunda vinda. Nenhuma. Zero. Por isso não vemos, ou melhor, por isso não vamos a Mateus 24 ou Mateus 25 para ensinar arrebatamento. Porque ali Jesus fala de Israel, da tribulação e do retorno dele visível à terra, não da retirada da igreja. O arrebatamento é nossa reunião com Cristo, é nossa transformação final, nossa apresentação diante de Deus como igreja gloriosa, nossa história definitiva sobre a morte. Não é assunto obscuro, não é mistério confuso, como eles falam aí, que é difícil entender. Não é debate teológico moderno. Está escrito, está claro e está prometido. Mas o chapéu de alumínio diz o contrário, né? Então, e é exatamente isso que vou provar nesta aula. Texto por texto, versículo por versículo, sem mistura, sem tradição, sem teologia emprestada. Então, há duas palavras gregas usadas na maioria das passagens sobre o arrebatamento. Vamos lá. Eu nunca vi esse chapéu de alumínio aí falar besteira e mencionar isso. Então vamos lá. Então pouca gente sabe disso. Mas uma única palavra grega está por trás de uma das maiores confusões proféticas da história da igreja. A parousia. Parousia significa vinda pessoal, presença manifesta, e é usada tanto para o arrebatamento quanto para a revelação de Cristo. Só que isso não significa que seja o mesmo evento. No arrebatamento, Cristo aparece nos ares, encontra os salvos nos ares e leva-os ao céu. Na segunda vinda, Cristo pisa, aparece na terra, diante de toda a humanidade, vem com a igreja. Mesma palavra, duas vindas, dois propósitos completamente diferentes. E todas as passagens onde a parousia é usada para a igreja, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses, Tiago 5, 1 João 2, apontam exclusivamente para o arrebatamento, não para a segunda vinda, o segundo advento. Então, outro detalhe que quase ninguém ensina. Em 2 Tessalonicenses 2:1 aparece a palavra grega episunagoge, que significa reunião total, ajuntamento completo de vivos e mortos em Cristo de todas as partes da terra, de todas as eras. Isso não acontece na segunda vinda. Isso acontece no arrebatamento, quando somos reunidos a Ele nos ares, não na terra. E Paulo ainda chama o arrebatamento de a ressurreição dentre os mortos, Filipenses 3:11. Não é a ressurreição geral, é a ressurreição seletiva dos
justos antes dos injustos, exatamente como Apocalipse 20 ensina. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam. Depois, os vivos são transformados. E juntos encontramos o Senhor nos ares. Nos ares. Isso não é teoria. Acabamos de ler. Isso é grego, isso é Bíblia, isso é doutrina clara. E se alguém mistura arrebatamento com segunda vinda, não é por falta de texto, é por falta de distinção, é por não saber gramática básica. E é exatamente isso que vou corrigir hoje. Assim como o Novo Testamento usa uma palavra específica para o arrebatamento, paneros, que significa brilhar, tornar-se visível, manifestar-se. Ela aparece em 1 João 2,28, 1 João 3,2, 1 Pedro 5,4 e Colossenses 3,4. E todas apontam para o mesmo fato. Cristo aparece aos salvos nos ares, não no mundo. Ao mundo ele só aparecerá na segunda vinda. Hebreus 9:28. Isso destrói a ideia de que arrebatamento e segunda vinda são o mesmo evento. Só que eles não leem. Eles não têm discernimento. Outra confusão grave. A trombeta, que nem o camarada que comentou aqui. A Bíblia, meu amigo, fala da trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, e da sétima trombeta de Apocalipse 11,15. Elas não são a mesma coisa. Veja as diferenças, raciocina. A trombeta de Deus anuncia um único evento. Acontece em um instante. É trombeta de bênção. Antes da tribulação. Antes dos selos e juízos, antes dos anciãos aparecerem no céu. A sétima trombeta anuncia uma série de juízos, dura dias, é trombeta de ai. No meio da tribulação, depois dos selos e das 6 trombetas, misturar essas 2 trombetas é misturar 2 programas proféticos diferentes. Percebam que é tudo, eles misturam, sendo que é distinto. Misturar angu com pudim vai dar problema. E mais, quem participa do arrebatamento não é só a igreja, mas todos aqueles que aceitam Jesus desde Adão, dentro do plano da redenção, Antigo e Novo Testamento, mortos e vivos em Cristo. Primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são transformados e juntos encontram o Senhor nos ares. Juntos, encontram o Senhor nos ares. Como eu disse, isso é precisão doutrinária. Então, isso é Bíblia. E quem confunde arrebatamento com segunda vinda não erra por pouco. Erra no eixo inteiro da escatologia. O arrebatamento e seu objetivo nas Escrituras. Porque Deus vai arrebatar a igreja. O propósito que quase ninguém explica é que o arrebatamento não é fuga emocional. Há um ou outro que diz isso. Não é escapismo. Um ou outro aí pode dizer isso. Não é teoria moderna. Dizem aí, tem 200 anos, uns malucos aí. O arrebatamento tem um propósito divino claro. Ressuscitar o justo dentre os mortos, tirar todos os salvos do mundo antes da tribulação. Cumprir neles exatamente aquilo para o qual Deus os salvou. Jesus já havia prometido: orai para que
sejais dignos de escapar de todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21. E também, vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. João 14. Mas aqui está algo que muitos nunca percebem. Jesus falou do escape, mas não explicou como. O mistério só foi revelado anos depois a Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15. Foi então que tudo ficou claro. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os vivos são transformados. E juntos encontram o Senhor nos ares. E o propósito final? Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4. Mas tem mais. Não existe apenas um arrebatamento. Não tem só um. Os doidos dizem que não tem arrebatamento. Só que tem mais de um. Então vamos lá. Então, Paulo disse, cada um por sua própria ordem. 1 Coríntios 15. E o grego, a palavra grego tagma, significa companhia, ordem militar, grupo organizado. Ou seja, Deus não arrebata todos ao mesmo tempo. Ele arrebata por companhias, em momentos distintos da primeira ressurreição. A Bíblia mostra, está escrito. O arrebatamento da igreja antes da semana. 1. O arrebatamento do Filho do Homem no meio da semana. 2. O arrebatamento da grande multidão da tribulação. 3. O arrebatamento das duas testemunhas no final da semana. Isso não é especulação. 4. Isso é texto. Quem lê e estuda sabe mais. Isso é texto, isso é escritura, isso é ordem divina. O arrebatamento não é apenas um evento, é parte de um plano eterno perfeitamente organizado por Deus. E é exatamente isso que vamos destrinchar agora, versículo por versículo. A Bíblia não mostra um único grupo de salvos, mostra 4 companhias distintas, cada um na sua ordem. Então, pouquíssimos percebem isso, pouquíssimos, raros. Mas Deus não trabalha de forma confusa. Ele trabalha por ordem, grupos e propósitos. Muito bem. A Escritura revela 4 companhias distintas de salvos, cada uma com identidade própria no plano redentor. Então vamos estudá-los. 1. Os santos do Antigo Testamento. Inclui desde Abel até João Batista. O próprio Jesus disse que João encerra essa era. Mateus 11. Entre os nascidos de mulher não surgiu maior que João Batista. Eles pertencem à congregação de Israel, não à igreja. Atos 7, Hebreus 11 e 12. 2. Os salvos da igreja, os que aceitaram Jesus como seu Salvador. A igreja não começou em Gênesis, tampouco em Moisés, muito menos nos profetas. A igreja começou com Cristo, que é a sua cabeça, fundador e Senhor. Mateus 16, Efésios 1 e 2, Colossenses 1. A igreja é um corpo distinto, com identidade própria no plano eterno. 3. Os 144 mil judeus. Em Apocalipse 7 e 14, eles aparecem como selados judeus, separados,
distintos de todos os outros grupos. Não são símbolo, não são metáfora, são uma companhia literal dentro do plano profético. 4. A grande multidão da tribulação. Esses não são a igreja, não são Israel, não são 144 mil, são uma multidão incontável de santos salvos durante a tribulação, claramente separados nas outras companhias. Apocalipse 6, 7, 14, 15, 20. 4 companhias. 4 grupos distintos, um plano perfeito, uma redenção organizada. E quando Paulo disse, cada um por sua própria ordem, ele estava falando exatamente disso. Isso aqui não é bagunça, isso aqui não é cabaré, isso aqui não é teologia confusa, é Bíblia organizada. É Bíblia organizada. E é isso que estamos destrinchando versículo por versículo. O arrebatamento não é fuga, é o plano final de Deus para os salvos. Muitas pessoas acham que o arrebatamento é só sumir da terra. Só que a Bíblia mostra algo muito além, muito maior. O arrebatamento tem propósitos eternos, claros e organizados. E aqui estão eles. O primeiro, Cristo vem buscar os seus. Virei outra vez e os levarei para mim mesmo. João 14. Não é abandono do mundo. É Jesus buscando a igreja. 2. Os mortos em Cristo ressuscitam. Não é ressurreição geral. É a ressurreição seletiva dos justos antes dos ímpios. 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. 3. Os santos são levados ao céu. Lá prestam contas das obras. Quem aí, recebem recompensas, participam das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19 e 2 Coríntios 5. 4. Nossos corpos são transformados de mortalidade para imortalidade, de corrupção para a glória, no abrir e fechar de olhos. 5. Somos apresentados ao Pai, não para julgamento eterno, mas para permanência eterna, perpétua. 6. Somos completados em Cristo, alma e espírito. Não parcialmente salvos, não provisoriamente redimidos, não plenamente glorificados, mas plenamente glorificados. Mas plenamente glorificados, desculpa. 7. Deus colhe o fruto final da redenção. A chuva temporã e serôdia. Nunca vi esses chapéus de alumínio falar sobre isso. A colheita completa. 8. Os salvos escapam da tribulação. Aqueles ficam doidos. Isso não é por mérito, mas por promessa, para escapar de todas estas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. 9. O que detém a iniquidade é removido. A igreja sai. O freio sai. E é o que acontece? O cenário muda. 10. Esse anticristo pode ser revelado. Porque Deus nunca derrama juízo sem antes retirar os seus. Tomem tento disso. O arrebatamento não é detalhe profético, não é doutrina secundária,
É o ponto de transição do plano eterno de Deus. E é exatamente isso que estamos destrinchando aqui, versículo por versículo. Quem subirá no arrebatamento? Quem vai no arrebatamento? A Bíblia responde uma frase: esqueça listas humanas, esqueça tradições religiosas, esqueça exigências inventadas, esqueça o chapéu de alumínio do evangelho, que não sabem, eles não estudam, eles só querem dinheiro e visualização. A Bíblia é cristalina. O único requisito para participar do arrebatamento é estar em Cristo. Não é denominação, não é cargo, não é tempo de igreja, de templo religioso, melhor dizendo, não é desempenho religioso. Mortos ou vivos, ricos ou pobres, novos convertidos ou antigos na fé, todos que estão em Cristo participam. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Simples, direto, bíblico. Quem está em Cristo, sobe. Quem não está, fica. E é isso que nós estamos provando aqui. Então, há 9 exigências bíblicas e não são o que você imagina. A Bíblia deixa esse assunto no campo da opinião. Ela não usa achismos. Ela não trabalha com tradição. As qualificações para participar do arrebatamento aparecem nas Escrituras de 9 maneiras diferentes, claras, diretas e inegociáveis. Não são regras humanas, regras de templos religiosos. Não são critérios denominacionais. Não são performances religiosas. São exigências bíblicas objetivas. E agora vamos abrir cada uma delas texto por texto, para ver exatamente quem sobe, por que sobe e com base em que sobe. Porque no reino de Deus ninguém entra por acaso. Mas também ninguém é excluído por tradição. E é isso que nós vamos estudar agora. 1. São de Cristo. Não são de sistema, não são de templos religiosos, são de Cristo. 1 Coríntios 15. 2. Estão em Cristo. Não apenas conhecem sobre Ele, estão unidos a Ele. 2 Coríntios 5. 3. São bem-aventurados e santos, separados para Deus, não para o mundo. Hebreus 12. 4. Praticar o bem, não para serem salvos, mas porque eles foram salvos. João 5. 5. Andam no caminho, na verdade e na vida, não em atalhos religiosos. João 14. São considerados dignos, não por mérito próprio, mas por estarem em Cristo. Lucas 21. 7. Pertencem ao corpo de Cristo. Pertencem a Cristo, não é templo religioso, denominação religiosa, não é instituição, mas sim o corpo vivo. Efésios 5. 8. Buscam pureza, não perfeição carnal, mas vida santificada. 1 João 3. 9. São sem mácula e irrepreensíveis.
não por desempenho, mas pela obra completa de Jesus Cristo. Efésios 5. Deu para entender? Essas não são exigências humanas, são descrições bíblicas, é só ler. São marcas espirituais, são evidências de quem está em Cristo. Quem está em Cristo sobe, quem não está fica. Simples assim. Só que esse pessoal não entende nada, não sabe interpretar texto. Só sabem ler por ler e repetir o que o outro fala. Se alguém está em Cristo, o que mais falta? Absolutamente nada. Se alguém cumpre essas qualificações bíblicas, a pergunta é simples: o que mais Deus poderia exigir? A Escritura responde: quem está em Cristo anda na luz, como Ele está na luz. Não vive no pecado, não vive na carne, não vive em religiosidade. Vive em transformação. 1 João 1. E estar em Cristo significa ser nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5. Pertencer a Jesus Cristo significa ter crucificado a carne. Não por esforço humano, mas pela vida do Espírito. Gálatas 5. Isso significa ser santo, bem-aventurado, livre do domínio do pecado. Então, o que qualifica alguém, ou melhor, que qualificações maiores Deus poderia exigir para o arrebatamento? A Bíblia é clara. Esses 9 pontos, vêm diretamente dos textos que tratam do arrebatamento da igreja. O chapéu de alumínio do Evangelho não lê. O negócio é tocar terror. Se houvesse outras exigências mais altas ou mais específicas, Deus teria revelado. Mas não revelou. O que então qualifica alguém para subir não é experiência mística, não é cargo, não é denominação, não é aparência espiritual. É estar em Cristo, andando em santidade no momento do arrebatamento ou no momento da morte. Porque para chegar lá, ou é através da morte ou do arrebatamento. Então, por que alguns passam pela tribulação? Muito bem. Resposta bíblica, simples e direta. Porque no arrebatamento, todos os que estão em Cristo sobem. Isso nós acabamos de ver. Nenhum cristão verdadeiro fica. Os que enfrentam a tribulação são os que não andaram na luz, não permaneceram em Cristo Jesus, ignoraram os avisos que eu falo, muitos aí falam. Eles são salvos depois do arrebatamento e então escolhem fidelidade até a morte, o que lhes garantirá parte na primeira ressurreição. Há mais de uma ressurreição, tá ouvindo? Só que eles não leem, eles não sabem. Eles misturam o negócio todo. Aí vira aquele samba medonho. E ainda nós que ensinamos certo somos os doidos, somos um maluco. Tem um outro aí que falou que é ensino do demônio. Segundo ele, não sei o que é isso. Eu acho que ele tem parte com ele. Para dizer uma bobagem dessa, criticar os versículos que eu menciono, ele nem teve o trabalho de ler. É outro que foi empalado. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu daqui a pouco vou trabalhar. De 12:30 até quase 9 horas da noite. Eu trabalho, eu não dependo de YouTube. Eu estou aqui sacrificando minha manhã, meu dia,
para ensinar a Bíblia e vem esses vadios falar besteira. Não vai ser empalado. Quem está ensinando Bíblia aqui sou eu. O que eles deveriam fazer, aprender, eles não fazem. E se voltar para a alfabetização, para o Mobral, para o Kumon, eles não fazem, que eles não sabem. São repetidores de abobrinha. Muito bem, voltando. Outros sobreviverão à tribulação e entrarão no milênio como povo terreno, enquanto os salvos arrebatados reinarão com Jesus para sempre. Então, um resumo direto e bíblico. Resumo direto e bíblico. Quem está em Jesus Cristo sobe. Quem não está, fica. Ponto. O dia do arrebatamento. Ninguém sabe o dia, mas a Bíblia revela o tempo. O arrebatamento não tem data marcada no calendário humano, mas tem lugar marcado no plano de Deus. Deus diz claramente: ninguém sabe o dia nem a hora. Já os chapéus de alumínio do Evangelho dizem que sabem, marcam data, chega o dia, nada acontece. Aí inventam outra data. Ou seja, para sustentar uma mentira, eles criam 100 novas mentiras. E sinceramente, eu já estou farto de ouvir tanto vadio, desocupado e vagabundo repetindo esse circo profético. Assim como a segunda vinda, ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, as Escrituras são claras em algo decisivo. Que ele acontecerá antes da tribulação. Antes da revelação desse anticristo. A igreja não vai conhecer esse anticristo. Antes do juízo cair sobre a terra. Não é mistério, é profecia. Quem ignora isso perde o mapa completamente dos últimos tempos. Os indícios bíblicos do arrebatamento. Todo mundo vive caçando placas no céu. Guerras, crises e escândalos, como se isso marcasse o arrebatamento. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Que não existe nenhum sinal bíblico que precise acontecer antes do arrebatamento. Nenhuma profecia, nenhum evento, nenhuma revelação pendente. Nada disso. Se existisse, então não seria iminente. O que é iminente? Pesquisei. E os primeiros cristãos jamais viveriam esperando Cristo voltar a qualquer momento. Filipenses 3, 20 a 21, Tito 2, 13. Mas eles esperavam todos os dias, como se fosse hoje. Confundir sinais da segunda vinda com arrebatamento é um dos maiores erros proféticos da atualidade. O arrebatamento poderia ter acontecido ontem, pode acontecer hoje, pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, sem aviso, sem cronograma humano, sem precisar que o anticristo apareça, que a tribulação comece ou que um avivamento mundial exploda primeiro. Eles vivem falando de avivamento é agora. Não, o verdadeiro avivamento é depois do arrebatamento. Um bando de tolos inventando isso. É o que eu estou te falando. Eles não leem nada. Se a Bíblia diz que a segunda vinda está próxima, então o arrebatamento está ainda mais próximo. Não é medo, não é especulação, não é tocar terror, é doutrina bíblica. Tocar terror que os chapéus de alumínio fazem. Então quem exige sinais antes do arrebatamento não está sendo prudente, está contradizendo a própria Escritura. As vindas do Senhor são verdades para a vida diária.
arrebatamento e a segunda vinda não foram dados para encher cadernos de escatologia. Quem escreve, né, que hoje a maioria não escreve caderno de escatologia, mas para transformar o caráter do cristão agora. Essas verdades bíblicas produzem santidade real, vigilância constante, fidelidade até o fim, paciência em meio às provações, morte para o eu, perseverança, pureza e esperança viva. Não é curiosidade profética, mas é sim combustível espiritual. Então, o rapto da igreja, o arrebatamento, inaugura para os salvos alegria e glória eternas. Já a segunda vinda inaugura para Israel e as nações justas bênção e favor sem fim. Quem entende isso não vive distraído, vive preparado e não é enganado. As evidências do arrebatamento da igreja em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Em Apocalipse 4, 1, João é chamado ao céu. E isso não é apenas uma visão. Trata-se de um modelo profético do arrebatamento da igreja e dos salvos do Antigo Testamento. A subida corporal de João aponta para o que acontecerá com os salvos. Os 24 anciãos, já no céu, representam os arrebatados ao longo de todo o restante do Apocalipse. Enquanto a terra entra em juízo, a terra, quando eu digo, é uma parte restrita que nós vamos estudar brevemente. Então, enquanto na terra, vamos dizer assim, entra o juízo, a igreja já está glorificada diante do trono. E isso muda completamente a forma de ler o Apocalipse. Quem ignora isso perde o fio profético inteiro. E os chapéus de alumínio, os desocupados de plantão, já perderam-se há muito tempo. Então, apresento como evidência, claro, o seguinte: existe um divisor de águas no livro do Apocalipse e quase ninguém presta atenção nisso. Em Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3, Deus está operando em misericórdia, a graça. Mas a partir de Apocalipse 6, o cenário muda para juízo. E sabe o que aparece entre essas duas fases? Apocalipse 4 e 5, a igreja no céu. Isso não é detalhe, é escritura profética. Só que eles não leem, eles não sabem. Antes da tribulação começar, os salvos já estão diante de Deus, representados pelos 24 anciãos. Depois disso, vêm os selos, trombetas e taças, juízos progressivos. Isso prova que o arrebatamento ocorre antes da semana, não no meio, tampouco no fim. Agora preste atenção, tome tento. Alguns tentam empurrar os selos e trombetas para os últimos 3 anos e meio, só para defender suas teorias tolas, burras, sem respaldo bíblico. Mas isso quebra completamente a ordem clara do Apocalipse. Deus deu os eventos em sequência e não para serem embaralhados por conveniência teológica. Só que não é baralho. Se a igreja não passa pelos juízos, se os juízos começam em Apocalipse 6, então a igreja precisa estar fora da terra antes disso. Exatamente como Apocalipse 4:1 mostra. Resultado? E qual é o resultado? Apocalipse 4 e 5, igreja no céu. Apocalipse 6 até o capítulo 19, tribulação. Não é especulação, é exegese, é ordem bíblica, é profecia funcionando como Deus desenhou. 2.
isso aqui não é opinião minha, é organização bíblica. Eu li, eu estudo isso há quase 2 décadas. Apocalipse 1:19 divide o livro em 3 partes, como eu disse no início do vídeo. O que João viu, o que é as igrejas e o que acontecerá depois destas coisas. E adivinha onde começa essa terceira parte? Adivinha? Apocalipse 4:1. Ou seja, tudo o que vem depois das igrejas começa ali. Não em Apocalipse 12:5, como os doidos dizem aí. Não no meio da semana, não depois da tribulação. Começa em Apocalipse 4, meu irmão. Então a pergunta é simples. Se as coisas, que devem acontecer depois destas são literais em Apocalipse capítulo 4:1, por que alguém tentaria empurrar isso para o meio da semana? Tolice. Gente de mau caráter. Ou que não sabe mesmo, não estuda. Se a terceira divisão do livro começa no meio da tribulação, por que Deus a colocou no início dela? Hein? Isso não é interpretação, é confusão textual. E uma conclusão clara. A própria estrutura do Apocalipse prova que o arrebatamento acontece em Apocalipse 4, versículo 1, antes da tribulação começar. Isso aqui não é achismo meu, está escrito, é Bíblia, organizada por Deus, e ignorar isso é bagunçar o mapa profético inteiro. Esse pessoal aí está muito mal, está muito mal. 3. E aqui está uma prova que muita gente ignora, mas não consegue refutar. São tantos, mas vou mencionar isso. A palavra igreja aparece 19 vezes em Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3. Depois disso, desaparece completamente até o final do livro. Então agora raciocina comigo. Vamos pensar um pouco, como dizia o Telecurso 2000. Se a igreja estivesse na terra durante selos, trombetas, taças, anticristo, tribulação e juízos, como ela não é mencionada uma única vez em Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 22? Isso não é descuido do Espírito Santo, isso é doutrina, ou melhor, isso é estrutura teológica intencional. Antes da tribulação, igreja na terra. Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3. Durante a tribulação, igreja no céu. Apocalipse capítulo 4 e 5. Depois, Apocalipse 6 a 19, Israel, nações, juízos e o reino. Se a igreja estivesse na terra nesse período, ela estaria em destaque, não em silêncio absoluto. Então, uma conclusão inevitável. O rapto da igreja no texto é a evidência textual de que ela já foi arrebatada. Está escrito, não é teoria. É Bíblia falando e falando alto, ouviu? Chapéu de alumínio. 4. A partir de Apocalipse 4:1, algo impressionante acontece. Os anciãos entronizados aparecem no céu e nunca mais saem de cena. Eles não surgem durante a tribulação. Eles já estão lá antes dela começar. Isso não é simbologia vaga, é representação clara. Os anciãos retratam os santos arrebatados, já glorificados, coroados e assentados diante de Deus. Antes dos selos, antes das trombetas, antes das taças, antes desse anticristo, eles já estão no céu. Então, se os anciãos representam os salvos e eles já estão entronizados em Apocalipse 4, então o arrebatamento já ocorreu. Não é achismo, é cronologia bíblica. O povo não estuda. 5. Aqui está uma verdade simples, direta e devastadora para qualquer teoria contrária. Não existe uma única passagem que coloque a igreja na terra durante a tribulação.
E se eles apresentarem, é fora do contexto. Nenhuma, zero. Nem em Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22, nem em qualquer outro lugar da Bíblia. Isso não é opinião, é constatação textual bíblica. Se a igreja estivesse ali durante selos, trombetas, taças e o governo desse anticristo, ela seria mencionada claramente. Só que não é chapéu de alumínio. O silêncio bíblico não é acaso, é evidência. Onde não há texto, não há doutrina. A igreja não está na terra durante a semana, ela já foi arrebatada. Bíblia aberta, prova na mesa, preto no branco. 6. Na Bíblia, ninguém existe sem identidade. Pessoas têm marcas, corpos têm características, instituições têm sinais claros. Então a pergunta é simples. Se a igreja estivesse na terra entre Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 19, onde estão suas marcas? E qual é a resposta? Não estão lá. Nenhuma linguagem de igreja, nenhuma estrutura de corpo de Cristo, nenhuma referência ao seu chamado celestial. Mas algo aparece em toda parte depois de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sabia? E qual é? Me responda, chapéu de alumínio. Está escrito: Israel, Israel, Israel. Curiosamente, Israel não aparece em Apocalipse capítulo 1 ou capítulo 3. Exatamente onde a igreja domina o cenário. Depois do arrebatamento, o foco muda. E muda completamente, totalmente. Apocalipse capítulo 1, capítulo 3, Deus tratando com a igreja. Apocalipse 6 a 19 é Deus tratando com Israel. E mais, o Apocalipse pode estar em grego, mas sua mente é hebraica, conectada ao Antigo Testamento, mostrando que o centro da profecia final não é a igreja, é Israel. Isso é Bíblia, não é teologia criativa, é estrutura bíblica. Apocalipse não é igreja, é Israel. E aqui está a prova. Depois de Apocalipse 3, o livro muda completamente de linguagem, símbolos e foco. Não é mais igreja, é Israel. E isso não é opinião, é evidência textual esmagadora. Mais de 285 referências ao Antigo Testamento e Apocalipse. Mais que Mateus e Hebreus juntos. Cristo passa a ser chamado de Cordeiro 27 vezes. Título messiânico judaico nunca usado nas cartas às igrejas. Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Linguagem exclusivamente israelita. Surgem os 144 mil judeus. O templo, o altar, a arca da aliança, Jerusalém, o remanescente, Miguel, Armagedon, tudo hebraico. As pragas repetem o êxodo, não para julgar a igreja, mas para julgar as nações por causa de Israel. A 70ª semana de Daniel é sobre Israel, não é sobre a igreja. Sempre foi, sempre será. Só que enquanto isso, a igreja só aparece no céu, representada pelos anciãos. Na terra só aparecem judeus e salvos da tribulação. Então, uma conclusão impossível de escapar. Apocalipse 1 a 3, igreja. Apocalipse 4 a 19, Israel. Apocalipse 20 e 22, reino. Não é sistema teológico. Estrutura bíblica. Quem mistura igreja com tribulação não erra pouco
desmonta o próprio mapa profético. Nem eles percebem isso, porque são tolos, porque não estudam. A igreja some em Apocalipse 4, e isso não é acidente. A Bíblia mostra sem rodeios que a igreja é arrebatada em Apocalipse 4:1, antes que qualquer coisa relacionada à tribulação e ao trato final de Deus com Israel comece a acontecer. Então, a partir dali, a igreja não aparece mais na terra. O foco muda totalmente, completamente, exclusivamente para Israel. O cenário passa do tempo da graça para o tempo do juízo. Isso não é interpretação forçada, é leitura honesta do texto. A igreja sobe em Apocalipse 4, versículo 1, antes que o palco profético volte a ser Israel. Se não for em Apocalipse 4:1, então não é em lugar nenhum. Não é. Vou ser direto. Não existe outro ponto no Apocalipse onde o arrebatamento da igreja possa caber. Além de Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois disso, só aparece o filho homem, meio da semana, que não é a igreja, a grande multidão martirizada, que também não é a igreja. Então sobra apenas uma conclusão honesta. Ou a igreja sobe em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ou o Apocalipse simplesmente não fala do arrebatamento da igreja, o que seria absurdo, o que os tolos aí alguns dizem. Eles fazem uma maracutaia para falar que não existe. Se a igreja estivesse na terra durante Apocalipse capítulo 6 ou capítulo 19, obviamente ela teria sido mencionada. Mas ela desaparece no cenário terrestre. A igreja ela é arrebatada em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, antes da semana começar, que é para Israel. Dignos de escapar. Jesus estava falando de quem? Jesus declarou algo explosivo em Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. Orai para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Agora, tome atento, vamos raciocinar. Vamos pensar um pouco. Quem estaria vivo na terra antes dessas coisas começarem? Quem poderia escapar antes dos juízos? Não são os 144 mil. Não é a grande multidão. Eles só aparecem depois. Logo, só há uma resposta. Os salvos vivos antes da tribulação, que é a igreja. Os que aceitaram Jesus como Salvador. Se esses cristãos tivessem que passar pelos juízos da 70ª semana, então a promessa de Jesus seria vazia. E Cristo não oferece falsa esperança. Não oferece. Quem é digno de escapar é arrebatado antes que tudo comece. O anticristo não aparece até que a igreja saia. Ele não aparece antes que a igreja saia. Então, vamos voltar a Paulo. Paulo é direto em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Agora sabeis o que o detém. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Ou seja, existe algo ou alguém impedindo a manifestação desse anticristo. Esse impedimento só será removido antes que ele apareça. Só então começa a semana, a partir do momento que ele fará um trato com Israel. Então, tradução na prática. Primeiro, a igreja é retirada.
Depois esse anticristo é revelado. Não é suposição, é sequência bíblica. O arrebatamento vem antes da tribulação e antes do anticristo. Ouviu o chapéu de alumínio do evangelho, que dizem o oposto? Por tolice, por falta de entendimento, volta para o Mobral, volta para o Kumon. Quem está segurando o anticristo é porque ele ainda não aparece. Paulo diz que algo ou alguém está impedindo o avanço total das trevas até que seja tirado do meio. 2 Tessalonicenses 2, 7-8. Então vamos ser lógicos. Vamos agir com normalidade. Não são os governos, eles continuarão existindo no reino do anticristo. Não é o Espírito Santo, ele continuará salvando multidões na tribulação. Logo, só sobra a igreja. Tradução direta, reta, sem curva. Enquanto a igreja estiver aqui, esse anticristo não se manifesta. Quando a igreja for retirada, ele aparece. Quando o gato sai, o rato faz a festa. Mais ou menos assim. E não, o Espírito Santo não abandona a terra depois do arrebatamento. O chapéu de alumínio também ensina isso. Sem ele ninguém poderia ser salvo na tribulação. E a Bíblia mostra salvação em massa na tribulação. O avivamento, não é? O verdadeiro. Além disso, a igreja é chamada de um homem em Efésios. O corpo de Cristo, o que explica o uso do pronome masculino em 2 Tessalonicenses. Pronome português, vão estudar. Quem resiste? A igreja. Quando for tirado do meio, arrebatamento. Então será revelado o iníquo, o anticristo. Simples assim, didaticamente, como se ensina na alfabetização. O A, E, I, O, U. E quando ele aparece? No início da semana, não no meio. Alfabetização, estou ensinando aos chapéus de alumínio. Aprendam. Param de vir aqui nos comentários e falar besteira. Vão ser empalados. Já tem 2 empalados já. Eu não vim aqui para dar bom dia cavalo. Eu vim aqui para ensinar. Como eu disse, daqui a pouco eu vou trabalhar até 9 horas da noite. Eu não dependo de YouTube. Eu vim aqui porque eu já estou cansado de ouvir besteiras em TikTok, Instagram, YouTube, de gente que não tem responsabilidade, não lê. Então, voltando. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 2, mostra sua ascensão logo no primeiro selo. Portanto, se esse anticristo surge no início da semana, e se ele só surge depois que a igreja sair, então a igreja é arrebatada antes da tribulação começar. É Bíblia, não é teoria, é sequência bíblica. É só seguir. Assim como você segue um GPS quando você vai para um lugar diferente, meu amigo. Raciocina um pouco. Então, se o arrebatamento fosse no meio da semana, Jesus teria errado. Vamos pensar um pouco. Se a igreja fosse arrebatada no meio da semana, então haveria data marcada. Não seria mais a qualquer momento. Bastaria esperar sinais proféticos específicos. Mas Jesus disse que os cristãos escapariam de todas essas coisas. Paulo disse que a igreja seria arrebatada antes da revelação desse anticristo. Só que o anticristo já está atuando 3 anos e meio antes do meio da semana. Então, se a igreja estivesse aqui nesse período, a promessa de Jesus cairia por terra. O ensino de Paulo seria contradito. O arrebatamento não tem data marcada. Pode acontecer hoje, agora, a qualquer momento. Amanhã,
depois, daqui a um ano, não se sabe. E é exatamente por isso que Jesus disse: vigiai, vigiai. Não é para marcar calendário, é para viver pronto, para viver pronto. Deus não te destinou nem a minha ira. Isso muda tudo na escatologia. Paulo é direto em 1 Tessalonicenses 5. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é poesia, é promessa profética. Se o dia do Senhor começa no segundo advento, e se antes dele vem a ira divina sobre a terra, então a igreja não pode estar aqui nesse período. Ou Deus mente, ou a igreja escapa. É um dos dois. E a Bíblia é clara. Os salvos escapam da ira e vivem com Cristo. Isso não é medo, é esperança viva, é expectativa constante. O arrebatamento não tem data marcada, mas tem garantia marcada na palavra. Se os santos escapam da ira, onde está a igreja então? Onde está a igreja? Jesus descreveu essa ira em Mateus 24 e 25, Lucas 21, Apocalipse 6 a 19. Tudo isso acontece durante a 70ª semana. Agora vem a pergunta decisiva. Se a Bíblia diz que os salvos escapam dessa ira, como a igreja poderia estar na terra nesse período? Só há uma resposta coerente. A igreja é arrebatada antes da semana. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Isso não é teoria, é lógica bíblica, é esperança gloriosa. As razões finais para o arrebatamento. Porque Apocalipse 4:1 é inegável. É inegável. Tudo se revela quando olhamos para Mateus 24 e 25, que eles jogam para a igreja. Nada a ver. Jesus expõe claramente os acontecimentos antes da ira e da tribulação. Cada sinal, cada aviso, cada promessa aponta para os salvos escapando de todas essas coisas. Então, se os cristãos escapam, o arrebatamento não pode esperar. Ele acontece em Apocalipse 4, versículo 1, antes da semana. Prepare-se, fique vigilante, fique esperto, meu irmão. Porque esse é o momento em que muda tudo. Então, para concluir o estudo de hoje sobre o arrebatamento, que o chapéu de alumínio desconhece, se o arrebatamento acontecesse no meio da semana, então Jesus estaria quebrando sua própria promessa. Paulo teria mentido ao garantir que a igreja escaparia da ira. E toda a escatologia se tornaria confusa. Seria do jeito que o chapéu de alumínio falam aí. Mas a Bíblia é clara. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 garante, os salvos não passarão pelos juízos. Garante Apocalipse 4, 1, mostra a igreja já no céu antes que qualquer selo, trombeta, taça se manifeste. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8, confirma que esse anticristo só pode aparecer depois que a igreja for arrebatada, for retirada. Então, o arrebatamento não é teoria nem simbólico. A igreja não enfrenta a tribulação. Ouviu o chapéu de alumínio?
O evento acontece antes da semana, de forma iminente. Letra I, A-E-I, sem aviso. Se você está em Cristo, prepare-se, vigie, viva santo e seguro, porque em qualquer momento você pode ser arrebatado para encontrar o Senhor nos ares, instantâneo, milésimo de segundo, e para sempre estar com Ele. Quem está em Cristo sobe, quem não está fica. Até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu.